Os alimentos ultraprocessados representam 10% da ingestão calórica na Itália e 50% no Reino Unido. Em crianças foi de 61% para 67% nas últimas 2 décadas. Sabemos que estão associados à obesidade e a doenças, mas será que todos os ultraprocessados são iguais? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Os brasileiros passaram a consumir mais alimentos ultraprocessados durante a pandemia. Conforme estudo realizado pelo Datafolha, sob encomenda do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o consumo de ultraprocessados na faixa etária dos 45 a 55 anos saltou de 9% em 2019 para 16% durante a pandemia. Salgadinhos de pacote e biscoitos foram os mais consumidos, seguidos da margarina, maionese, ketchup e outros molhos industrializados. Esse é um trecho extraído de uma matéria da Rádio USP que foi publicada em dezembro do ano passado e a gente achou interessante trazer hoje aqui para vocês por conta de um artigo recente que foi publicado pelo Kevin Hall e que faz referência a esse tipo de alimentos. Mas antes de mais nada, vamos relembrar que é uma desgraça em cima de uma desgraça, né? Com todo o problema de saúde, problema social que surge com essa pandemia, a gente tem o aumento desses alimentos ultraprocessados que são, sem dúvida, o pior tipo de alimento, associado com os piores desfechos. Segundo a pesquisadora Renata Bertazzi Levi, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e integrante do estudo Nutrinet Brasil, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados na faixa etária dos 45 a 55 anos é preocupante, porque é justamente nessas idades em que há a prevalência de sobrepeso e obesidade, que podem favorecer o surgimento de doenças crônicas. É a faixa etária também onde tem a maior prevalência de obesidade e de sobrepeso. Esses alimentos, já temos na literatura várias evidências de que esses alimentos aumentam a obesidade, sobrepeso, ganho de peso, risco de câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, até a mortalidade por todas as causas, enfim. Você tem uma situação que, diante de uma pandemia, o grupo que já está com risco um pouco mais elevado, né, que é de 40 a 55 anos, ainda não é o grupo de maior risco, mas já é um grupo com risco importante. Somado a isso, a presença de obesidade e sobrepeso, eu diria que é um quadro preocupante, porque a obesidade é um dos fatores que pode agravar o quadro de Covid caso a pessoa venha a se infectar. Então, eu acho que é um quadro que precisamos olhar com cuidado. Bem, Sari, como você falou na introdução, saiu um novo estudo, na realidade um comentário numa revista científica, pelo Dr. Kevin Hall, falando sobre os ultraprocessados. Para quem não lembra, o Kevin Hall conduziu um ensaio clínico randomizado muito bem feito, no qual ele tinha voluntários em ala metabólica, quer dizer, internados, presos, eles só podiam comer aquilo que era fornecido pelos pesquisadores, e nesse estudo um grupo ia consumir alimentos ultraprocessados e outro alimentos minimamente processados. A quantidade de carboidratos, gorduras, proteínas, fibra, açúcar era exatamente a mesma nas duas possibilidades de alimentação. A única diferença era o grau de processamento e ele mostrou que as pessoas consumiram mais, se não me engano, 700 calorias a mais por dia no grupo dos ultraprocessados e ganharam peso durante aquele período, sendo que os que receberam a opção do mesmo tipo de macronutrientes, repito, gordura, proteína, carboidrato, fibra, etc., mas na sua forma minimamente processada, perderam peso no mesmo período. Então, o Kevin Hall tem bem claro para ele o problema que são os alimentos ultraprocessados. Acontece que a indústria desse tipo de alimentos é altamente lucrativa e também, por conta disso, emprega uma série de estratégias de campanhas de marketing para os consumidores, algumas delas até direcionadas para crianças. Esses alimentos, além de serem acessíveis, saborosos, convenientes e estáveis ao longo do tempo, significa que eles não estragam facilmente, eles também costumam ser baratos.
Mas apesar dessas vantagens, as evidências indicam que eles podem ser fator de risco para obesidade, pior saúde cardiometabólica e mortalidade por todas as causas. Qual é a ideia do Kevin Hall em publicar esse comentário? Porque até aqui ele falou coisas que todos nós sabemos. A ideia é o seguinte: nós não sabemos exatamente o que ou quais as características que tornam os alimentos ultraprocessados tão ruins. E as políticas de saúde pública voltadas para a mitigação dessa carga de problemas sanitários relacionados aos alimentos ultraprocessados deveriam, portanto, reconhecer que existe uma grande heterogeneidade nesse grupo de alimentos. E isso, Sari, é uma coisa que eu sei que você sempre pensou e já salientou, que os alimentos ultraprocessados não são todos iguais. Com certeza, eles não são todos iguais, a gente não pode colocar todos na mesma caixinha e dizer para a população, a partir de hoje, nunca mais consuma nada que vem lá no mercado embalado, nada que tem rótulo. Por isso que a gente tenta ensinar para a população a interpretar essas informações e fazer escolhas melhores, escolhas inteligentes, porque estamos em 2021, a maioria de nós vive em grandes centros urbanos. E eu acredito que é irreal, é utópico a gente dizer para as pessoas se afastarem completamente desse grupo de alimentos, além de ser um pouco elitista, porque a gente sabe que nem todos conseguem ter acesso a produtos frescos, orgânicos, e nem todos dispõem de tempo para também prepararem suas próprias refeições em casa. Eu vou ler uma frase retirada diretamente desse comentário do Kevin Hall, que é o seguinte: em conclusão, as evidências contra os alimentos ultraprocessados são suficientes para recomendar que aqueles com meios e desejo de substituir os ultraprocessados por alimentos menos processados devam ser encorajados a fazê-los. Então não há dúvida que o mundo ideal é aquele em que a gente vai comer apenas comida de verdade. E todo mundo que quer fazer isso e que tem condições de fazer isso deve fazê-lo. Por outro lado, eu acho interessante a lista que ele fez de mecanismos propostos através dos quais esses efeitos nocivos dos ultraprocessados possam estar ocorrendo, porque ele cita vários mecanismos e alguns deles poderiam ser modificados. Nós podemos, em outras palavras, fazer com que alguns alimentos ultraprocessados sejam menos ruins. Uma hipótese é que talvez os atributos sensoriais dos ultraprocessados os tornem mais fáceis de mastigar, de engolir, resultando numa alimentação mais rápida, de forma que o consumo excessivo ocorra antes que os sinais intestinais tenham tempo para comunicar a saciedade para o cérebro. Outra possibilidade é que os ultraprocessados podem levar ao consumo excessivo de calorias, porque muitas vezes são ricos em açúcar e gordura, enquanto são pobres em proteína. Nós já falamos muitas vezes sobre isso aqui, quando falamos da teoria do alavancamento proteico e da hipótese da proteína-energia, ou seja, que se você consumir alimentos com proporcionalmente mais proteína do que energia, isso favorece a saciedade e o emagrecimento. E o fato é que a maioria dos ultraprocessados é o contrário, é pobre em proteína e rica em energia, mas isso não precisa ser necessariamente assim. Um exemplo que você costuma dar, Sari, é o whey protein. O whey, obviamente, é um alimento ultraprocessado, mas ele não é necessariamente ruim por causa disso. Pelo contrário, é uma ótima fonte de proteína, um bom whey protein, e pode ser aliado tanto de uma boa saúde quanto do processo de emagrecimento. O que ocorre é que, na grande maioria dos ultraprocessados, a proteína está presente em pequena quantidade, porque os ingredientes que são fontes de proteína costumam ser muito mais caros do que aqueles que fornecem carboidrato em grande quantidade. E aí a gente sabe que a conta não fecha. Outra hipótese é que o processamento industrial dos alimentos pode resultar em perdas substanciais de água, aumentando assim a densidade energética, ou seja, a quantidade de calorias que tem a cada mordida, o que também poderia resultar num consumo excessivo. Isso para a população geral pode parecer esquisito. Por que o processamento pode resultar em perda de água? Quando a gente fala em fazer alimentos que têm estabilidade ao longo do tempo, vida de prateleira longa, shelf life, a gente precisa reduzir a quantidade de água, porque a água é onde ocorre o crescimento microbiológico, a proliferação de micro-organismos que degradam os alimentos. Então, é por isso que ele trouxe esse ponto aqui que é interessante.
Também é concebível que a ausência da matriz alimentar natural e o baixo teor de fibras insolúveis dos ultraprocessados podem interromper as interações com a microbiota ou a absorção e a sinalização anormal pelo trato gastrointestinal. Parece uma frase complexa, mas vamos pensar assim: na matriz original, os alimentos têm uma velocidade específica de digestão e absorção, e isso vai influenciar na secreção de hormônios intestinais que hoje nós sabemos são absolutamente essenciais, tanto do ponto de vista metabólico como do ponto de vista de regulação do apetite. Os famosos análogos do GLP-1, medicamentos como Saxenda e Ozempic, nada mais são do que análogos de hormônios que são produzidos pelo nosso próprio intestino. E a forma e a quantidade que esses hormônios são produzidos é afetado pelo grau de processamento dos alimentos na medida em que eles alteram a matriz alimentar. Então, esse é um mecanismo bastante complexo, mas interessante, através do qual os ultraprocessados podem sim influenciar no grau de obesidade, por exemplo. Uma outra hipótese é que talvez, pelo fato de esses alimentos serem projetados para serem hiperpalatáveis, muito gostosos e estimulantes do ponto de vista sensorial, esses ingredientes podem interromper as relações de feedback sabor-nutriente que evoluiu ao longo de milênios com a humanidade. Quem escreveu muito bem sobre isso, muitos anos atrás, foi John Yudkin, no seu livro Branco, Puro e Mortal. Era um título que fazia um trocadilho com a cocaína, né? E na realidade ele estava se referindo ao açúcar. Mas tem uma passagem nesse livro onde o Yudkin explica justamente isso, que por centenas de milhares de anos, as únicas coisas doces que havia na natureza eram as frutas, e as frutas não cultivadas, que são bem menos doces do que as frutas que nós temos hoje. E que o ser humano, ao dissociar a nutrição da doçura, começou, através da culinária, a oferecer doses industriais de açúcar, do sabor doce, e isso perturba essa relação, esse feedback sabor-nutriente que evoluiu por milênios, como diz o Kevin Hall. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da Teoria à Prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Então, sim, é verdade que há vários mecanismos através dos quais os ultraprocessados podem ser problemáticos. Mas observem que agora a entrevistada cita algumas características que eu considero até positivas. Esse tipo de alimento não exige que você dedique nenhum tempo a cozinhar, a prepará-lo, você simplesmente consome. Esse tipo de alimento, você tem um grande período de armazenamento que eles podem ficar, tem grande tempo de prateleira, que a gente chama. No meio de uma pandemia, isso é natural que esse tipo de alimento seja favorecido, porque as pessoas querem evitar ir fazer compras de tempo em tempo. Eu acho isso uma coisa muito boa para quem é como eu e não gosta de cozinhar todos os dias do zero, não tem tempo, não tem paciência para isso. É uma mão na roda a gente ter alguns ingredientes industrializados, coringa em casa, como por exemplo um bom molho de tomate, cujos ingredientes podem ser tomate e sal. Tem alguns ainda que são apenas tomate. Um iogurte integral de boa qualidade, aqueles que têm apenas leite e fermento lácteo. O que mais? Um creme de leite, um leite de coco, essas coisas. E até mesmo, agora eu vou ser polêmica aqui, para quem gosta de beber coisa doce e não abre mão das bebidas gaseificadas, até mesmo um refrigerante zero. Eu não estou dizendo que isso é saudável, mas eu estou dizendo que a gente não pode comparar um suco de fruta cheio de açúcar com um refrigerante zero e querer dizer que um é pior que o outro só porque é ultraprocessado. Aliás, nós temos um episódio do podcast Comida Sem Filtro no qual nós analisamos justamente essa questão dos adoçantes para mostrar que não existe evidência de ensaios clínicos randomizados. Pelo contrário, as meta-análises mostram que a substituição de bebidas açucaradas por bebidas adoçadas artificialmente favorece a perda de peso e a melhora da resistência à insulina.
Deixa eu dar mais alguns exemplos aqui de alimentos industrializados que eu costumo ter em casa. Atum enlatado no azeite de oliva. Existe opção no mercado brasileiro que contém apenas atum, azeite, água e sal. Isso é horrível? Isso faz mal? Não, isso é uma excelente fonte de proteínas. É um alimento que quando você estiver em casa com a geladeira vazia, com pressa, você pode comer, vai ter um altíssimo valor nutricional e pode sim ser utilizado sem problemas. Outra coisa que eu costumo ter em casa é chocolate 85%, bom chocolate, aquele chocolate de verdade, com bom teor de cacau e com açúcar mesmo, não tem problema nesse caso, porque a gente está falando de um produto que 85% de sua composição é constituída por cacau. Agora, não importa qual a classificação que você use, chocolate 85% é um alimento ultraprocessado. E eu considero ele um ótimo alimento, tanto sob o ponto de vista de sabor, como para quem quer fazer uma low carb, como simplesmente para a saúde em geral. Os desfechos associados com o consumo desse tipo de produto na literatura são bons. Por isso, a gente tem que lembrar que ultraprocessado é uma heurística, ou seja, é uma regra rápida que funciona na maior parte das vezes, mas a gente não pode ser radical nessa regra, senão a gente começa a cortar uma série de coisas como essas que você está falando, né, Sari? E que sim, é possível a gente viver sem elas. Muita gente viveu antes disso existir na indústria. Mas hoje em dia, se a gente tirar tudo de uma hora para outra das pessoas, eu acho que pode ficar bem chato, bem difícil e tornar, às vezes, até impeditivo para que algumas pessoas possam fazer mudanças positivas na alimentação como um todo. Esses dias, visitando um museu na Serra Gaúcha, eu vi uma máquina de desnatar o leite e uma outra máquina de fazer manteiga. Máquina é uma forma de dizer, dispositivos de madeira com manivelas. Então, uma delas centrifugava manualmente o leite para separar a nata, depois você pegava aquela nata, colocava numa outra e batia com uma outra manivela para fazer manteiga. É possível fazer manteiga em casa a partir do leite? Mas quem tem tempo para isso? Mas não é possível fazer margarina em casa. Bem lembrado, porque a margarina é talvez a quinta essência do que é um produto ultraprocessado. Realmente é o produto de uma fábrica, diferentemente da manteiga, que é a nata batida, tá certo? A margarina, nossa, eu preciso de várias e várias laudas para descrever o processo de como se faz e diversas especialidades da engenharia e da química industrial para conseguir fazer aquele produto que é, como eu disse, a quintessência do ultraprocessado. Pensar que estamos em 2021 e a gente ainda vê pelas redes sociais alguns nutricionistas defendendo o consumo de margarina em vez de manteiga. A pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor aponta que 51% das pessoas que estudaram só até o ensino fundamental consumiram algum tipo de produto ultraprocessado. Já o estudo Nutrinet Brasil verificou que, durante a pandemia, o consumo deste tipo de alimento aumentou nas regiões Norte e Nordeste e também entre o extrato com menor escolaridade da pesquisa. Isso ajuda a explicar bem por que nós temos uma relação tão consistente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, entre obesidade e diabetes e baixo poder aquisitivo. Muitas pessoas consideram um paradoxo porque tem aquela ideia ingênua de que é tudo uma questão de quantas calorias eu posso comprar, e aí uma pessoa com mais dinheiro poderia comprar mais comida, deveria pesar mais. Uma pessoa com menos dinheiro compra menos comida e deveria pesar menos. Mas na realidade, tudo indica que a participação de ultraprocessados, que são baratos, que têm uma relação proteína-energia ruim e que ainda por cima são muito gostosos, tem muito a ver com essa associação. Por fim, eu gostaria de ler aqui um trecho do artigo do Kevin Hall que eu acho que serve para a gente pensar. Ele diz assim: enquanto algumas categorias de ultraprocessados, por exemplo, bebidas açucaradas, devem ter políticas para a redução do seu consumo, as políticas que visam a eliminação dos ultraprocessados como uma categoria ampla ignoram o tempo substancial, habilidade, despesas, acesso e esforços necessários para adquirir refeições agradáveis com segurança sem ultraprocessados, recursos que já estão em falta em grandes faixas da população. Alternativamente, muitos produtos ultraprocessados comuns podem ser alvo de uma reformulação eficaz,
Mas para isso, mais pesquisas são necessárias. Que tipo de pesquisa? Aquelas que vão tentar identificar daquela lista de hipóteses quais as que realmente tornam os ultraprocessados ruins. Com certeza não é só o fato de vir fechado dentro de um potinho. Um iogurte natural com apenas 2 ingredientes fechado num potinho não é uma coisa ruim para a sua saúde. Uma passata de tomate, cujo único ingrediente é tomate, não é uma coisa ruim para a sua saúde. E mesmo o whey protein, que tem vários ingredientes e é sem dúvida ultraprocessado, pode fazer parte de uma estratégia saudável, seja numa dieta low carb, seja numa outra dieta que seja baseada fundamentalmente em comida de verdade. E como nós falamos aqui, se a sua sobremesa for um quadradinho de chocolate amargo, que sim é ultraprocessado, isso colabora com a sua saúde e não a prejudica. Então, vamos tentar, ao mesmo tempo que a gente foca em reduzir os alimentos processados e ultraprocessados e comer comida de verdade, plantas e bichos, vamos também tentar entender um pouco mais de rotulagem, um pouco mais do que caracteriza alimentos bons ou ruins para nós, do que simplesmente passar essa grande régua falando que todos os ultraprocessados são igualmente nocivos. É, na minha opinião, uma coisa muito simplista. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.